Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite, representando a União das Sociedades Espíritas de Franca, a USE, para mais uma noite do Evangelho. Allan Kardec, ao elaborar o Livro dos Médiuns, ele colocou na sua segunda parte, no capítulo 29, que ele definiu como sendo reuniões e sociedades, no item 344, quando ele chamou de reuniões ou sociedades espíritas propriamente ditas, ele estabeleceu que para que haja uma homogeneidade do entendimento do pensamento espírita e, portanto, da melhora do movimento espírita, que estes deveriam visitar-se mutuamente. Deveriam trocar experiências, aprender e ensinar ao mesmo tempo, uns para com os outros, para que haja um crescimento homogêneo do movimento espírita. Porque, afinal de contas, ninguém é autossuficiente. Todos somos extremamente dependentes uns dos outros. As casas espíritas também. E é o que defende Allan Kardec como organização das sociedades espíritas ou dos centros espíritas. Isso porque são as partes que compõem o todo. E a gente só melhora o todo melhorando também, inicialmente, dizendo, né? Melhorando inicialmente as partes. A proposta da USE, que é chamada de PSDE, conforme nós vemos aí na tela, que é o Programa Sistemático de Divulgação do Evangelho, é exatamente em atendimento a essa recomendação do Livro dos Médiuns, onde os oradores das mais variadas casas espíritas são convidados a visitarem outras casas espíritas e levarem a palavra do Evangelho, e com isso nós estaremos forçosamente nos aproximando uns dos outros, trocando experiências, aprendendo e ensinando uns com os outros. Essa proposta já conta mais de ano que nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Ela foi iniciada lá no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Com a chegada da pandemia, houve uma interrupção. Nós paramos no capítulo 4º e agora estamos retomando, desta forma, o PSDE. Agora o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo, nós vamos ver um encaixamento perfeito entre um e outros assuntos, para que a gente encontre soluções para as nossas aflições. É um capítulo que conta com 31 itens. Se a gente pegar um mês de 31 dias, dá para estudar um item por dia, e ao longo de um mês nós teremos assuntos do Evangelho dentro de um único capítulo, que é o 5, ou 5º, Bem-aventurados os aflitos. Nós separamos alguns desses itens para tecer aqui algumas considerações, no sentido de nos fortalecer diante das lutas que nos pertencem, para que a gente ganhe argumentação íntima e que a gente se torne mais fortalecido e que saiamos vencedores das lutas que nos pertencem. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito desse item do capítulo 5, Justiça das aflições. Porque as aflições, todos nós enfrentamos. É próprio da nossa vida. Mas ninguém gosta de sofrer. Mas foi Jesus que anunciou que bem-aventurados seriam os aflitos. Mas para que a gente entenda onde está essa bem-aventurança, é preciso que a gente busque o entendimento
do Evangelho, para que a gente se convença das palavras de Jesus e tenha forças morais para dar uma repaginada na nossa vida. Nesse item, Justiça das Aflições, nós encontramos ali o Evangelho nos esclarecendo que sem a certeza da vida futura, o Evangelho seria um contrassenso. Vamos por partes. O que é a vida futura? A vida futura é a vida do Espírito, a vida espiritual. É de onde nós viemos, para onde nós voltaremos, com toda certeza. Daí, se a gente não crê na vida do Espírito, tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho de Jesus vai ser um contrassenso. Porque ele é taxativo ao afirmar que nós devemos colocar os nossos interesses prioritariamente na vida do Espírito. Porque é ali que estariam reservadas as nossas maiores recompensas. Que nós deveríamos praticar renúncias e fazer escolhas voltadas para as questões do Espírito e não ficar preso tanto aos aspectos da vida material. Daí, se a gente não tiver certeza na vida do Espírito, tudo aquilo que a gente encontra no Evangelho fica nos parecendo realmente um contrassenso. E é por não entender essas coisas que muitos de nós nos entregamos à vida e aos prazeres da vida física e deixamos em segundo plano os interesses do espírito e sofremos amargas consequências com isso. Mas o Evangelho nos afirma ainda que nós, a partir da compreensão da vida do espírito, a partir do entendimento da lei de reencarnação, nós encontramos uma explicação coerente das desigualdades sociais. Aliás, isso é o que mais causa descrença ou uma frieza na crença na divindade e na justiça de Deus. Porque através dessas explicações do Evangelho, nós entendemos que uns sofrem mais do que os outros, que uns vivem mais do que os outros, que uns são mais belos, mais saudáveis do que outros, que uns parecem que nascem em um ambiente de só felicidade e prazeres, enquanto o outro nasce nas regiões de sofrimento, na falta de recursos, na falta de instrução. Ora, se a gente não crê na vida espiritual e na lei de reencarnação, dificilmente alguém entenderá a justiça divina, porque não tem explicação. E por fim, nesse tópico de justiça das aflições, nós gostaríamos de falar também que isso nos leva a entender Deus, crer na sua existência, no seu poder e no seu amor por tudo e por todos aqueles que ele criou. Daí, a gente entendendo Deus, a sua grandeza, o seu amor, a sua justiça, nós chegaremos à seguinte conclusão. Se Deus é a justiça absoluta, e se ele tem o controle de todas as situações, porque ele é o nosso Criador, é onipotente, né? Tudo pode. Então, jamais ele perde o controle sobre a vida planetária, a vida universal ou a vida dos seres humanos. Daí, se ele é todo justiça e nos permite viver aflições, é porque essas aflições devem ser justas. Daí, isso nos leva a outro raciocínio, né? Porque se nós entendemos que Deus nos colocou numa condição de aflição e sendo ele justo, portanto, há justiça nas aflições que
que nós enfrentamos, nós queremos então entender de onde vêm as nossas aflições. Porque ninguém gostando de sofrer, e todos sabendo que para que a gente acabe com o sofrimento, com as aflições, será necessário a gente buscar as causas dessas aflições. Daí, nesse tópico de estudo, causas anteriores e atuais das aflições, o Evangelho vem diluir isso para nós, fazer com que a gente compreenda bem a origem das nossas aflições. E nós somos levados a entender que se Deus é justo, tudo que ele criou está regido pela lei de justiça, também criada por ele. E que, portanto, nada há de errado na nossa vida. O que tem de errado na nossa vida são as nossas atitudes em função do nosso livre arbítrio, onde nós temos a liberdade de fazer o que quiser da nossa vida. É claro que isso gera consequência, né? Mas a lei de Deus é tão perfeita que mesmo dentro daquele traçado estabelecido para nós na vida, se a gente foge dele, a gente se enquadra em um outro formato de vida, em um outro cenário, onde nós encontraremos a perfeição da lei de Deus que nos alcança em todas as situações. Portanto, não há como fugir da justiça divina. Então, nós aprendemos que na vida pode haver injustiça, mas nunca injustiçado, porque Deus é justo. E se ele nos deixa sofrer, nós não estamos pagando conta de outros, estamos pagando conta nossa mesmo, que nós vivemos antes situações que geraram essa condição de sofrimento agora. Há uma mensagem aí nos livros espíritas que chama Tudo Certo. Se eu não estiver enganado, é de Emmanuel, a mensagem. Onde ele fala que nós estamos no lugar certo, com os problemas certos, com as pessoas certas, com o ambiente certo, as circunstâncias certas na nossa vida, e que não há nada de errado. Que nós temos que entender que Deus não erra. E tudo aquilo que nos chega nos pertence. E se não é desta vida, é de outras vidas. Olha só como que a compreensão da lei de reencarnação faz toda a diferença. Quem não admite a reencarnação, como que vai encontrar justiça naquele sofrimento em que ele olha para trás, dentro dessa mesma encarnação, e não vê nada de errado, nada que justifique aquela consequência por ele vivida agora? Com a lei de reencarnação, nós abrimos todas as possibilidades para entender as razões das nossas dores. Seguindo a lição, nós vamos encontrar o seguinte raciocínio dentro dessas causas anteriores e atuais das aflições. Se tudo o que nos acontece está certo, precisamos entender quais são as causas dos nossos sofrimentos. Nós somos levados a raciocinar sobre essa ótica, Porque se está tudo certo, o sofrimento, as pessoas, o corpo limitado, a saúde limitada, as condições de vidas, que não é aquela que nós gostaríamos de ter. E se está tudo certo, não basta, a gente não contenta em saber que Deus é justo e está certo e vamos seguir em frente. Não. A gente quer entender o que fizemos de errado para que a gente mereça uma situação dessa. Ora, quando a gente analisa a nossa vida atual, quando a gente passa aquele pente fino
igual nos recomenda o Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde ele nos sugere fazer diariamente pelo menos 15 minutos de reflexão sobre a nossa conduta na vida, para que a nossa consciência responda onde estamos acertando, onde estamos errando. Daí, quando a gente faz essa reflexão profunda, não sobre um dia da nossa vida, mas durante toda a nossa vida, desde que nós despertamos para essa presente reencarnação. Então, a gente faz esse pente fino, né? Buscando como temos vivido até aqui, quais têm sido as nossas escolhas, e a gente não encontra nenhuma razão que dê origem à nossa dor presente, como, por exemplo, aqueles que já nascem com alguma deficiência física, com alguma limitação de saúde, com um aspecto físico que não é tão belo quanto os outros. Aí não foi dessa vida os erros cometidos. Aí fica patente que está cravada em vidas passadas os nossos erros, e agora estamos sofrendo as consequências, resgatando os erros do passado, né? Então, é possível a gente saber o que nos aconteceu no passado, em vidas passadas? De uma forma geral, não. Mas em linhas mais ou menos definidas, sim. Porque basta que a gente olhe as nossas tendências, basta que a gente analise as nossas fraquezas, e aí a gente entende mais ou menos onde estamos parados na senda evolutiva, onde precisamos melhorar mais. Basta que olhemos o que estamos sofrendo hoje, para que a gente imagine o que vivemos ontem, né? Mas vamos conversar também a respeito desse entendimento aí que esse item nos leva, quando a gente estuda causas anteriores e causas atuais das aflições, aí no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos chegar a essa conclusão aí que nós estamos vendo, que nós somos os construtores dos nossos destinos. Quer dizer, aquilo que estamos sofrendo, fomos nós que elaboramos isso no passado. Deus não erra o endereço. E se a gente quiser ter uma vida melhor no futuro, basta que a gente trabalhe melhor o nosso presente, que a gente tenha uma vida mais ajustada ao que já conhecemos do Evangelho. Aí sim a gente vai construindo um futuro melhor que virá, né? É como diz aí uma mensagem também de psicografia de Chico, né? Que diz assim que ninguém de nós pode voltar no passado e modificá-lo. Mas todos nós podemos mudar o nosso presente, fazendo escolhas melhores e, por consequência, construir um futuro melhor. E quem não gostaria de ter um futuro melhor? Todos gostaríamos, é o que todos querem. Somos unânimes ao afirmar, nós queremos paz para viver, queremos condições favoráveis para continuar o nosso processo evolutivo ao longo da vida. Queremos ter pessoas de boa índole ao nosso redor, queremos aprender a fazer trabalhos elevados, mas isso a gente não compra no balcão de supermercado. Isso trata-se de uma conquista ao longo dos anos, que aos poucos nós vamos construindo no presente, para que no futuro tenhamos uma vida melhor, né? De acordo, então, com o que nós vimos até aqui do capítulo 5º, nós percebemos que nós temos causas anteriores das aflições. E que
elas precisam ser superadas, serem revividas, para poder a gente consertar os nossos erros, os nossos desacertos do passado. E uma pergunta que não quer calar dentro desse raciocínio, porque até mesmo dentre os espíritas, há quem faz a seguinte pergunta, né? Se lembrássemos do passado, não seria mais fácil aceitar as aflições do presente? Olha só, que pergunta, né? Você tem a resposta para essa pergunta? Pois é. Muitos espíritas ainda questionam isso. Porque o argumento deles, qual é? É o seguinte, é muito fácil a gente aceitar pagar uma conta que a gente se recorda do que é, né? Já imaginar se chegasse uma conta para nós, na nossa casa, e a gente perguntasse assim, mas a que se refere essa cobrança? E a pessoa respondesse para nós assim, não interessa, o que interessa é que você deve, portanto, pague a sua conta. Você paga a conta? É claro que não, né? Nós queremos saber de onde que vem essa cobrança. Então, é muito justo as pessoas querer saber também do porquê que nós não lembramos do passado. Porque assim parece que ficaria mais fácil aceitar as aflições do presente. Mas acontece que a comparação que nós fizemos aí de uma cobrança, uma dívida, não se aplica o mesmo raciocínio no que diz respeito à vida do espírito. Isso porque, muitas vezes, os nossos equívocos, que geraram grandes danos nas vidas uns dos outros, isso nos deixaram marcas profundas, profundíssimas, que se nós não nos recordássemos, nós não teríamos capacidade de suplantá-las, né? Se a gente voltar na história da humanidade, se a gente volta 200 anos atrás, nós não tínhamos ainda nem as leis que regem a nossa sociedade, né? Se nós voltarmos 300 anos atrás, nós vamos ver que ainda vivíamos os requisitos da Inquisição. Daí, quanto mais a gente recua no tempo, mais nós vamos ver que mais barbaramente viviam os homens. Ora, e quem eram os homens que viviam naquela época? Eram nós mesmos, não eram outros. Daí todas aquelas atrocidades vividas pela nossa sociedade, isso não foi para conta de outro, não. Cada um levou a sua parcela de responsabilidade em todos os desacertos na história da humanidade. Daí nós temos a nossa também. E o esquecimento do passado é o perdão de Deus sobre os nossos erros, as nossas falhas. E que perdão! Porque imaginem também, imagine uma situação de que você foi fiador de alguém e esse alguém não pagou a conta. Aí você tentou por todos os meios, não foi possível, e é claro que isso gerou um mal-estar, uma raiva, né? A maioria de nós ficamos com ódio no coração quando isso acontece, porque não tem outro jeito, é você que vai ter que pagar a conta, porque você foi o fiador. E aquilo perturba a gente, né? Toda hora que a gente lembra daquilo, aquilo fica remoendo, causa aquele mal-estar, aqueles pensamentos estragam o nosso dia. Daí os tempos vão passando e vem lá um momento em que você se convence de que não adianta você ir atrás do seu credor, que ele não vai te pagar. Ou ele não quer te pagar, ou ele não tem meios de te pagar. Então, você se cansa da situação, por fim, você vira a página. Né? Olha só como que a gente tira um peso da nossa cabeça quando a gente faz isso. A gente vai esquecendo aquilo, esquecendo, e a gente volta à harmonia novamente.
Não é assim que acontece? Tá? Então, agora aplica-se o mesmo raciocínio no que diz respeito ao esquecimento do passado, com referência à reencarnação. Porque se nós nos lembrássemos das atrocidades que fizemos, que vivemos, dos males que fizemos aos outros, dos males que os outros nos fizeram, isso nos deixou marcas profundas. Muitas vezes, nós tiramos vidas. De outras vezes, nossas vidas foram tiradas. Algumas vezes, nós traímos a companheira ou o companheiro. De outras vezes, fomos traídos. E será que já tínhamos elevação espiritual bastante para recordar de tudo isso e viveríamos em paz? Não, é claro que não, né? Porque esse item do Evangelho aí, que é o item número 11 do capítulo 5º, né, o esquecimento do passado, nos dá assim um cabedal de entendimentos que nos faz com que a gente entenda e, por consequência, aceite as aflições da nossa vida, que estão fincadas as raízes num passado, né? Então, nós renascemos frequentemente entre aqueles com quem nos comprometemos em vidas passadas. Se a gente lê os livros complementares da codificação, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, e Emmanuel, nós vamos ver lá relatos e mais relatos, onde fica comprovadíssimo que nós temos na figura de filhos, de irmãos, de pais, de esposa e esposa, principalmente, exatamente os desafetos do nosso passado. Não são outros. É que Deus, pela bênção do esquecimento, não nos permite que a gente lembre desse passado para que a gente tenha condição de conviver sentindo somente aquelas reminiscências daquelas diferenças vividas no passado. E assim, nós vamos atenuando, nos é atenuado essa recordação e a gente consegue viver mais em harmonia com os nossos desafetos do passado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, tem uma lição que chama o sacrifício mais agradável a Deus, que nos remete a Jesus, quando falou assim: quando você vai fazer a sua oferenda ao altar, mas se traz o seu coração carregado de ódio contra alguém, é melhor que você deixe do lado de fora a tua oferta e vá primeiramente reconciliar com o teu desafeto. E aí Allan Kardec faz uma belíssima explicação em torno disso, dizendo para nós, não que a nossa oferenda, a nossa oferta que nós fizemos, façamos a Deus, através do nosso próximo, não seja válido enquanto nós estivermos com o coração impuro, cheio de rancor e de mágoas. Não é isso. Né? Mas que a nossa oferta mais valiosa a Deus, o que mais agrada a Deus, é a gente buscar a reconciliação com os nossos desafetos. Então, sabedores que somos da reencarnação, de que o esquecimento do passado é uma bênção na nossa vida, que nós temos à nossa volta os nossos desafetos do passado, por que não investir profundamente nos nossos relacionamentos dentro do lar? Por quê? Porque nós vamos ganhar muito se a gente investir no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos.
aí nós estamos cumprindo esta orientação de Jesus, estamos nos esforçando para reconciliar com os nossos adversários. As nossas vidas é um investimento altíssimo por parte dos espíritos trabalhadores do Senhor na reconstrução de ambientes, de famílias, de almas, espíritos devedores uns aos outros, onde nós passamos por um longo e meticuloso trabalho de preparação para receber uma reencarnação, onde faremos um clã familiar, para que resgatemos o nosso passado e demos um passo acima na senda evolutiva. É um investimento altíssimo por parte da espiritualidade. E a gente, uma vez conhecedores desse investimento, não dá para a gente ser mais a mesma pessoa no lar, particularmente no lar. Porque se a nossa sociedade não vai bem, isso é um reflexo da família que não vai bem. Porque a família é a célula máter da sociedade. E se queremos resolver os problemas sociais, os problemas da sociedade, nós devemos investir profundamente nas famílias, cada qual na sua. Cada qual desenvolver essa consciência. E sabedores desse ensinamento de Jesus, do sacrifício mais agradável a Deus, é a reconciliação com os nossos adversários. E agora, já que nós sabemos que os nossos adversários mais próximos, aqueles aos quais nós somos mais comprometidos, são os nossos familiares, por que, então, não investir profundamente nos nossos relacionamentos? Melhorá-los, ter mais paciência, mais perdão dentro do lar, ser mais dócil e afável uns para com os outros. Na hora que a gente tiver dificuldade, que a gente não se esqueça de buscar o Evangelho, vai lá, faz uma leitura, faz uma prece, oh meu Deus, meu anjo guardião, não estou dando conta, me ajude. E assim, não tem uma súplica sincera que fica sem resposta. A gente ganha forças para se sustentar dentro do lar e melhoramos e damos mais um passinho, né? Então, se a gente se recordasse quem foi a nossa esposa, o esposo, o filho, a mãe, o pai, o irmão, a sogra, o cunhado, olha, nós não teríamos condições de suportar uns aos outros, né? Mas essa lição ainda nos vem falar que a recordação do passado, ela se restabelece após a desencarnação. Olha só que legal, né? A gente vai desencarnar e a gente vai lembrar de tudo o que nós vivemos até aqui. Muito bonito isso, né? Bacana. Mas será que é exatamente assim? Vírgula. Tem uma vírgula aí, tá? Porque quem tem condição de uma recordação do passado imediata após a desencarnação são espíritos de alto gabarito, de altas conquistas. Um espírito harmonioso, equilibrado, que já conquistou isso. Porque ele pode submergir no seu passado e ver cenas atrozes que ele se envolveu, que ele não se abala mais, porque ele já sente quite com a sua própria consciência. Mas aí eu pergunto, quem de nós está quite com a consciência? Né? Então, essa recordação do passado após a desencarnação, que fala aí no item número 11 do capítulo 5º do Evangelho, ela é parcial, ela é lenta e gradual. E quanto mais elevado é o espírito, mais ele tem condições de penetrar nesse passado tenebroso e andar na lama sem sujar os pés. Querem ver um exemplo? O André Luiz nos narra a sua história lá no livro Nosso Lar, como que ele foi recebido
no plano espiritual, em que condições que ele chegou lá nos hospitais do Ministério do Auxílio, se eu não estiver enganado, né? Que ele foi recebido e foi internado em um daqueles hospitais, tá? E nós temos aí algumas cenas para mostrar para vocês. Aí nós temos a imagem do André Luiz, que então ele chegou e logo que ele foi sendo tratado pelo médico que se chamava Henrique de Luna. Passado provavelmente alguns meses ou semanas, ele recebeu alta do hospital, o André Luiz. Quando ele recebeu alta, ele fez amizade com um enfermeiro muito bom, uma pessoa muito atenciosa, carinhosa, que chamou a atenção dele. Esse alguém chamava Lísias. E o Lísias ofereceu a casa dele, onde ele mora em nosso lar, ou morava, pelo menos, naquela época. E o André Luiz, então, foi convidado a se instalar lá na residência dos pais de Lísia, né? E aí ele foi recebido calorosamente por Dona Laura, que era a mãe de Lísias, e as suas irmãs. E ali ele teve em Dona Laura uma verdadeira mãe, uma segunda mãe, que o orientou sobre como é que funciona o trabalho, as noções de lar, o saber ouvir, o como que funciona o preparar-se para o trabalho ali em nosso lar. E deu todas as orientações, né? Em determinado momento, numa daquelas noites, quando eles estavam conversando, o André Luiz perguntou para Dona Laura assim: Dona Laura, mas me intriga a questão do esquecimento do passado. Por que nem aqui a gente não se recorda bem do que vivemos no passado? Sabe o que a Dona Laura respondeu? Respondeu para ele que isso carece de preparação ao longo das reencarnações. E essa preparação é o desenvolvimento espiritual. É a capacidade de suportar, né, a resiliência, né? Aquelas situações difíceis que vivemos no passado, sem que aquilo nos abale. Porque se a pessoa adentrar esse passado, é como a gente destampar uma caixa de esgoto cheia, né? Quem que aguenta aquele mau cheiro? Tá? Então, é uma pálida comparação. Aí ela disse assim, que para ela e o marido dela se prepararem para o trabalho ali, esse espírito é Dona Laura, é um espírito exemplar, é referência em nosso lar. Ela pediu autorização para rever o passado. Ela teve que se preparar, ela mais o marido dela, que nessa altura da história já estava reencarnado, eles se prepararam muito tempo para depois, quando os espíritos entenderam que eles estavam prontos para viajarem na história de vida deles, lhes foi permitido eles penetrarem 300 anos, os últimos 3 séculos de existência vividas entre eles, né? Não mais que aquilo. Então, aí se confirma essa situação, que realmente nem todos vão se recordar do passado. Nós vamos recordar aquilo que nós já temos condições de suportar. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Olha a misericórdia de Deus, né? Não permite que a gente recorde dessas etapas da nossa vida para que a gente não sofra mais do que precise, né? Bom, dando sequência ao capítulo 5º do Evangelho, nós falamos agora sobre o esquecimento do passado, a importância do esquecimento no passado. Nós sabemos que estamos sofrendo as aflições que nos são próprias, que os culpados das nossas aflições somos nós mesmos. Sabemos de lei de reencarnação, lei de causa e efeito. Sabemos que
o melhor para nós é a gente não lembrar do passado, né? E então, como é que a gente vai se colocar de uma forma passiva diante desse cenário? Aí Allan Kardec colocou um estudo que ele chamou de motivos de resignação, aí no capítulo 5º, né? Se a gente lembrar da recompensa prometida por Jesus diante das aflições, esse deve ser o primeiro motivo, né? De resignação. E qual que seria a recompensa prometida por Jesus diante das aflições? A recompensa é que os aflitos seriam bem-aventurados, não é isso? Bem-aventurados seriam os aflitos. Aí a gente pergunta, então é bom sofrer, né? É bom que venha bastante sofrimento para que eu seja um bem-aventurado. Mas será que é isso mesmo? Né? Será que todo sofredor é bem-aventurado? Não, é claro que não. Vocês todos sabem disso. Tá? Os bem-aventurados, os aflitos serão sim bem-aventurados, desde que tenham um comportamento de resignação, de aceitação da bondade de Deus na administração, supervisão das nossas vidas. Desde que a gente lute diante das aflições que nos chegam, que nos são próprias, sem reclamar, sem blasfemar contra Deus, sem desanimar, né? Dessa forma, nós estamos caminhando a passos largos rumo à nossa liberdade espiritual. E assim, a gente vai vencendo as etapas que temos que superar, né? Então, será que teria algum outro motivo de resignação? Além dessa promessa de Jesus, que aqueles que suportassem bem as aflições, eles seriam bem-aventurados? Qual outro motivo que teria para que a gente fosse resignado ante as aflições? Olha, primeiramente, é o uso da razão. Né? Ora, se já sabemos que ninguém morre, conhecemos a vida espiritual, temos notícias da vida espiritual, já temos a aceitação de que somos espíritos eternos, que viemos do mundo espiritual e para lá retornaremos, e dia após dia, nós estamos cada dia mais próximos da nossa volta. E se a vida vai continuar, e se a gente tem interesse num futuro melhor, numa vida espiritual de paz, de harmonia, de equilíbrio, de alegria de viver, é claro que a razão nos diz que a gente deve buscar os meios de nos resignarmos e não nos afligirmos diante das lutas. Então, a própria razão deve ser para nós motivo de resignação. Tá? Mas, entrelaçado com a razão, tem o interesse, não é verdade? Porque todos nós somos movidos, inferiores que ainda somos, né? Somos movidos ainda por interesse. Porque o que a gente pensa, né? Ah, eu vou no centro espírita, porque senão eu sofro influências espirituais, que me traz aflições. Eu vou praticar caridade, porque se eu não praticar caridade, eu terei consequências danosas na minha vida, e particularmente na vida espiritual. Né? E aí a gente fica fazendo esses cálculos. Então, primeiro a razão, depois o interesse. Somos movidos por interesses, por cálculos. Somos calculistas ainda.
Mas isso também não é motivo de tristezas para nós, e nem de abatimento, né? Porque esse é um processo natural de seres grosseiros, que ainda somos, a caminho dos sentimentos elevados, que ainda não temos tanto, né? Então, primeiro a gente age por interesse. E depois, quanto mais evoluído nós tivermos, mais nós vamos agindo com naturalidade no cumprimento leal dos nossos deveres, na obediência do Evangelho, na prática da caridade, do perdão das ofensas. Tá? Então, primeiro, a razão, porque se nós não fizermos o bem, não vivermos bem aqui na Terra, de acordo com o que nos recomenda o Evangelho, nós teremos consequências dramáticas na vida. Então, o interesse, né? E quanto mais a gente intensificar a nossa vivência em alinhamento com o Evangelho, quanto mais nós intensificarmos essa conduta cristã moralizada, mais essa vivência vai mostrando para nós que não é peso nenhum a gente viver bem, a gente praticar o perdão das ofensas, a gente ser uma pessoa caridosa dentro dos nossos limites, que seja. Tá? Quanto mais a gente intensifica esse trabalho, mais de boa vontade a gente se entrega a ele, isso vai perdendo aquela conotação de uma coisa pesada, de uma coisa imposta, e nós vamos descobrindo a alegria de servir, a alegria de viver. E nós vamos entendendo que os obstáculos que nos são colocados na frente não é punição de Deus de forma nenhuma, porque Deus não é cobrador. Deus é amor. Os obstáculos que Ele nos coloca na frente são desafios que, uma vez superadas, nós somos guindados um degrau acima, né? Mas ainda, dentro desses motivos de resignação, nós vamos falar um pouquinho desse assunto aí, o acordo e os descontos. Imagine que você tem uma dívida lá com o banco, né? Você fez um empréstimo lá e depois deu errado na sua vida, você perdeu o emprego ou não deu conta de pagar o banco e foi virando bola de neve e agora está enorme a sua conta, né? Aí chega uma hora que você fala, não, eu tenho que resolver essa situação. Aí, normalmente, a gente procura lá a agência bancária, o gerente, e nós vamos propor acordo, né? E comumente é assim que acontece, né? Como é que é o acordo? Não. Então, nós vamos quebrar a parte da sua dívida, dar um desconto e renegociar a dívida. Vamos dar um prazo para você pagar. E assim as pessoas de bom senso resolvem essas situações. Ora, dentro da nossa vida não é muito diferente, não. Tá? Também, se os homens têm bom senso e fazem isso, colocam a conta num patamar palpável para que as pessoas consigam acertar os seus dedos, a justiça divina está muito, mas muito acima da justiça humana. E sabe o que nos fala o Evangelho? Nós temos inúmeras lições no Evangelho, nos esclarecendo que Deus nos cobra uma parte pequena da dívida. Que se a gente pagar direitinho aquela parte pequena, Ele não dá a saudação, o pagamento, né? Quite do restante. Então, nós encontramos aqui que aí nesse item do Evangelho, que fala dos motivos de resignação, a informação de que o amor cobra multidão de pecados. Que muitas vezes uma violência por nós vivida, que nós fomos responsáveis por ela, que causou danos a 100, às vezes o benefício que você faz a 1 ou 2 é o suficiente
para que você quite aquela dívida. Então, diante da justiça divina, nós encontramos essa beleza, né? De acordo com descontos, que nos proporciona meios de saldar a dívida, que não precisa ser necessariamente todo aquele contexto em que envolvemos, né? Daí, eu pergunto a vocês, vale ou não vale a gente aproveitar mais a nossa vida? A gente investir na prática do perdão, da tolerância, da indulgência, da caridade em todos os sentidos. Porque um passo dado nesse sentido representa 10 que estão sendo eliminados da nossa carga, né? Que temos para ser quitada ainda. Vamos investir um pouco mais na nossa conduta? Meus irmãos, finalizamos assim as nossas considerações em torno de alguns itens de estudo que existem lá no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os nossos agradecimentos a toda a diretoria da USE Franca, o Jean, também a nossa amiga Rutineia e todos os demais que não medem esforços para fazer com que não falte trabalho aos espíritas e às casas espíritas, e particularmente nesse trabalho valoroso, que é a unificação dos espíritas para que sejamos mais homogêneos e que demos mais vida e um trabalho mais bem aproveitado por parte de todos nós, beneficiando não somente a nós, os espíritas, mas toda a nossa sociedade. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos muita paz nos corações.